É, galera, Paê chegou no Vasco, né? O torcedor fez uma grande festa para o camisa 10, né? Paê, o novo camisa 10 do Vasco. Vamos ver se vai dar certo, né? Um jogador de muita qualidade, né? Eu acredito que vai dar muita mobilidade esse time do Vasco, né? O Vasco vai crescer muito com o Paê, né? Na minha opinião, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que o Vasco tá precisando de jogador assim, né? E também um jogador que chega também, que o torcedor abraça, né? O torcedor fazendo a festa, isso prova que o torcedor vai fazer a festa também no estádio também para apoiar o time, porque o Vasco precisa de apoio para poder sair dessa situação delicada, galera. Vamos acompanhar aqui as últimas informações sobre o Paê no Vasco. Ajudar. A chegada do Payet é um grande fator externo. A Roberta volta já já com mais então do Vasco e também do Botafogo com um reforço importante chegando. Agora tem mais do Campeonato Brasileiro com a partida que fechou. Tudo isso às 5 horas da manhã lá no Rio de Janeiro. A chegada então do Payet no Vasco, 36 anos, hein? Olha só, os jogos também pela seleção francesa, a gente tá vendo aí 38 desses 24 como titular. E a carreira dele, né? Foi vice-campeão da Euro em 16, também esteve na seleção da Euro, também na mesma temporada, vice-campeão da Liga Europa, seleção da Liga Europa, também seleção da Conference League em 21-22, quer dizer, recente, né, Mário Marco? Que mostra como ele está jogando também ainda em alto nível. Vamos chamar a Roberta Barroso? Porque olha, Roberta, impressionante realmente o que a torcida do Vasco fez. A gente até esperava, né, você trazer as informações pra gente. Não, vocês vão ver, vai ter torcida e tal, mas eu acho que desse jeito, hein, Roberta, pouca gente esperava. Verdade, Bruno. Bonjour para você, né? Assim que os torcedores receberam o Payet logo cedo hoje no aeroporto do Galeão. Realmente uma grande festa da torcida. Segundo o clube, cerca de 5 mil vascaínos foram até lá e transformaram o aeroporto do Galeão numa arquibancada. Parecia mesmo São Januário, bandeiras, sinalizadores e os torcedores cantando a todo tempo. Realmente uma grande festa para esse novo reforço que chega aí como um salvador para o Vasco aí nesse Campeonato Brasileiro. O camisa 10 tão esperado, tem tempo que o Vasco gostaria de trazer um camisa 10 e conseguiu trazer então esse atleta, reforço de peso, ídolo do Olympique de Marseille, também longa passagem na seleção francesa e a grande esperança então dos vascaínos para que o time consiga se recuperar no Campeonato Brasileiro. A situação ainda é muito difícil, a equipe vice-lanterna ali na tabela de classificação está a 5 pontos de distância do Bahia, o primeiro time fora do Z4, mas com certeza a chegada do Payet é uma esperança para esses torcedores que vão reencontrar com o time domingo no Maracanã, na partida contra o Atlético Mineiro, que deve acontecer mesmo no estádio. Logo depois que o Payet chegou, toda essa festa aconteceu, ele foi para o hotel, hoje passa por exames médicos, depois assina o contrato definitivo. O contrato vai ser por 2 anos, até julho de 2025. E aí, na sexta-feira, deve ter uma coletiva, então, de apresentação, para que os jornalistas possam fazer as perguntas necessárias para o Payet. E no domingo, então, a expectativa é que ele seja apresentado para a torcida no Maracanã. Agora, quando ele estreia, isso vai levar um pouquinho mais de tempo, até por conta de documentação, e daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre isso aqui no Sport Center. Mas, de fato, o camisa 10 está na área e o torcedor vascaíno cheio de esperança, com esperanças renovadas aí para esse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Bruno. Boa, Roberta. Impressionante, né, Marra? Como a torcida comemorou a chegada desse jogador e o camisa 10, então, do Vasco chegando para ajudar o time. Assim, por mais que o Payet seja um jogador experiente, seja um jogador de rodagem no futebol mundial, eu não imagino como é que está o coração dele nesse momento. Porque ele sabe que ele foi recebido de uma forma diferente. Isso não passa batido. Ele não é de ferro. Sim. O cara sente. E ele já viveu em clubes com torcidas importantes, Sim. como o do West Ham e principalmente como o Olympique. A do Olympique, sim, são torcidas quentes também. Mas a demonstração de carinho em um mercado que ele não conhece, em um time que ele nunca jogou, que ele não tem... Assim, a demonstração é espetacular. O torcedor do Vasco mostra que ele vai
vai fazer o papel dele, o problema agora é direção, o problema agora é dos jogadores. O torcedor do Vasco vai carregar o time. E como isso, assim, foi contagiando os torcedores, né? Porque, assim, eu acho que muitos, para não dizer a maioria dos torcedores que estava ali, talvez nem conhece o Payet. Né? Mas, de repente, não que ele não seja um jogador importante, não é isso. Mas ele não é uma figura como, sei lá, é o Griezmann ou é o Felipe Coutinho, que o torcedor já tem uma identificação. E, de repente, isso vai contagiando todo mundo e vira essa história maluca aí. Talvez um dos nomes mais procurados na internet para saber da história dele. Verdade. Para conhecer a história dele, para entender quem era esse cara que estava sendo tão comemorado pela chegada no Brasil, usar a camisa 10, que é tão importante do Vasco, e ele chega para isso. Ele chega com o apoio da torcida, com o carinho da torcida, para jogar tranquilo. Porque a gente sabe que a cobrança sempre vem de torcida, mas ele chega sem essa... Ele chega com a responsabilidade de salvar o time, mas é uma responsabilidade mais amenizada em relação à relação com a torcida que ele vai ter. Porque, claro, no país dele, ali no Marseille, ele já é uma figura local, né? Então a gente entende como é fácil ter essa relação entre ele e o torcedor, né? Mas aqui, sem dúvida, eu acho que ele foi surpreso também. Sem dúvida, e acho que o Vasco tem que capitalizar isso. É claro, hoje ele precisa descansar. Ele fez uma viagem de madrugada, ele chegou às 5 da manhã, mas eu acho que o Vasco tem que capitalizar isso para manter acesa esse calor de receber bem. O time vem dando respostas em campo. É isso, é claro que tem os jogos. E a gente já falou sobre isso ontem. Tem 2 jogos muito difíceis. Tem o Atlético, tem o Palmeiras, o campeonato é difícil, a situação na tabela é difícil. Isso tudo é uma verdade que não precisa ser gênio para constatar. O que o Vasco tem que fazer então? Trabalhar no mundo paralelo a isso. É conquistar 3 pontos, depois mais 3 pontos e criar um calor interno para manutenção de um elenco disposto. O Vasco melhorou. Tem fatores externos que vão ajudar. A chegada do Payet é um grande fator externo. A Roberta volta já já com mais, então, do Vasco e também do Botafogo com um reforço importante chegando. Galera, isso aí, o Payet vai chegar aí, né? Já chegou, né? Para poder ajudar o Vasco. Eu acredito que daqui a algumas rodadas ele vai estar disponível para jogar, né? Tem a parte da documentação ainda para regularizar o jogador. Ele ainda vai assinar o contrato, ele não assinou, ele chegou para isso, né? Vai assinar o contrato ainda, né? Esses dias ainda, eu acredito que entre amanhã ele já deve assinar o contrato, né? Ou talvez até hoje, não sei. Como o jogador teve uma viagem longa, tem que descansar. Mas um reforço muito bom pro Vasco. E isso daí aproxima também o torcedor, porque o torcedor, quando vê o jogador assim de peso, o torcedor ele apoia, entendeu? O torcedor vai voltar a lotar mais ainda o estádio. Mesmo o Vasco em crise, o torcedor sempre tá lá presente. Mas eu acredito que pode ter mais. Ainda mais se jogar no Maracanã. Se jogar no Maracanã, eu acredito que a torcida vai em peso e vai tentar apoiar a equipe. Se o Vasco embalar 2 vitórias, 3 vitórias, pode apostar que o torcedor vai continuar apoiando, né, até sair da zona de rebaixamento. Esse é o único caminho para o Vasco, embalar vitórias. Não adianta ficar nesse oba-oba, Payet chegou, a equipe vai ganhar tudo. Não, não é assim. Tem que ter pés no chão, ter calma. Trabalhar primeiro, porque não é fácil. O Campeonato Brasileiro está muito disputado. Na minha opinião, o segundo turno vai ser mais difícil do que o primeiro turno, por isso que eu falo que o Vasco tem que subir de produção, porque não adianta jogar um pouquinho só, tem que melhorar muito, porque agora segundo turno é a hora, as equipes brigando para Libertadores, a equipe brigando para não ser rebaixada, então essa é a hora do Vasco subir de produção na tabela. Galera, e deixe nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram da contratação do Payet, galera, deixa nos comentários que é muito importante para o nosso canal.